dia, meu sexto ano. Tudo bom? Tudo jóia? Vamos começar mais uma semana, certo? Hoje com a nossa aula de espanhol. Na semana passada, nós aumentamos, o nosso vocabulário das partes da casa. Nós tivemos 3 caça-palavras, 3 sopa de letras, não é assim? Alguns colegas já me enviaram e outros ainda não, tá? Lembre sempre que a presença na aula é feita com a entrega do exercício, lembra disso, tá? Tem muito colega aí que está colocando que ainda está assistindo o vídeo, que assistiu o vídeo, que vai mandar depois. Tem alguns colegas que eu estou já colecionando a desculpa de professor, depois eu mando para o senhor. Professor, depois eu mando para o senhor. E até agora, nada. Tá bom? Aí não pode ter a presença. Se não está entregando o exercício, não tem como ter a presença. Tá bom? Também alguns colegas não entregaram o vídeo do trabalho de inglês. Atenção, hein? Vamos lá, tá? Qualquer coisa me chama no privado, mas tem gente aí que está faltando muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Começando a aula de hoje, pegue o seu livro de espanhol e abra na página 30. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Um bom dia e vamos em frente. Então vamos lá. Começando da página 30, tá certo? Eu sei que você está imaginando aí que nós não fizemos a página 29. Nós não fizemos ainda, tá? E não faz agora. Tem calma. Eu preciso iniciar nossa aula de hoje com essa página aqui, ó. Página 30. Por quê? Porque aqui ela começa com uma grande parte, certo? Do nosso enfoque gramatical, que é esse daqui, ó. Enfoque gramatical. Eu volto já para cá, mas vou começar por aqui, ó, da página 30, tá? Por quê? A partir daqui, ele vai trabalhar o presente do indicativo dos verbos regulares, tá? Ou seja, quando a gente... Tô aqui embaixo agora, ó. Quando a gente falar das qualidades das coisas... Deixa eu aumentar aqui que fica melhor, como se eu estivesse projetando na sala. Pronto, legal? Muito bem. Então, vê só. Presente do indicativo, verbos regulares, tá? Quando a gente for falar das qualidades das coisas, das atividades que nós realizamos regularmente, ou seja, no nosso dia a dia, ou de situações momentâneas, o verbo nós vamos conjugar em espanhol no presente do indicativo, que em espanhol será presente de indicativo. Lembrando que nessa primeira etapa nós estamos trabalhando somente com verbos regulares, ok? Já. Observe essas frases aqui, ó. Observa los verbos de las frases de la adivinanza. Isso era o que estava lá no texto que começou essa lição. Es bebida natural. Y si la tomas fresquita, seguro que tu sed quita. Si la congelas, es hielo. Então eu tenho es, tomas, quitas, congelas. Tá? Vê só, é fácil, fácil, fácil. Igual a português, eu tenho verbos da primeira conjugação, são os que terminam em AR, tá? Só aqui, ó, só AR. Vamos ver se eu consigo. Isso, que termina em AR, tá? Eu tenho verbos da segunda conjugação, são os que terminam em ER, ok? E tenho verbos da terceira conjugação, que são os que terminam em IR, igual como é na gramática de português, ok? Então, vê só,
vê que para que ele conjugue o verbo, e a gente está no presente do indicativo em espanhol, veja que ele mantém aqui, ó, o que a gente chama de radical, que é a forma do verbo que não vai mudar, que é exatamente essa parte aqui, ó, antes da conjugação, né? Então, no verbo comprar, ele é da primeira conjugação, praticamente para que eu faça a conjugação do verbo, eu vou retirar esse AR para poder conjugar. O restante aqui, ó, o radical dele, ele vai ficar igual em todos, não é assim? Vê só. O restante é só como ele está conjugando o verbo, tá? O que está na parte da conjugação, nós vamos trabalhar com ele em todas as situações, desde que sejam verbos da primeira conjugação. Então, professor, como é que vai ser isso? Vê só, nessa parte aqui de baixo, ó, que ele pede para completar o quadro. Veja que aqui em cima eu tenho o verbo comprar e aqui eu tenho o verbo hablar. Não é verdade? Todos dois da primeira conjugação, porque terminam em AR. Certo? Então, vê só. Eu sei que nesses que estão aqui faltando, ó, que eu vou ter que completar, tá? Eu sei que de todo jeito eu vou ter que colocar nele A, H, A, B e o L. Eu vou ter que começar todos eles desta forma, porque é o radical do verbo, não é verdade? Só o final dele é que a gente vai ser igual a esse final aqui de cima, ó. Então, vamos lá, completa comigo, ok? Na primeira pessoa vai ficar, vou botar até em maiúsculo, ó, yo. Essa parte aqui é o que eu tenho que colocar de todo jeito, não é assim? Yo. E qual é a terminação que eu vou botar? Isso. Yo hablo, ok? Tu. Vamos lá no tu. Tu, eu sei que eu vou ter H-A-B-L. Tu, a. Isso. Tu hablas. Aí, eu, ella ou usted. Tá aqui, ó. E o a. Habla. Nosotros ou nosotras, que é a primeira do plural. A. E a terminação, que é essa daqui. Isso. Hablamos. Aí tem vosotros ou vosotras hablais, ó, a mesma terminação aqui, não é? Legal. Ellos, ellas ou ustedes, isso, hablan. Então, vê só, o que eu coloquei aqui para completar o verbo hablar, o que eu coloquei de letra maiúscula é o que a gente vai chamar de radical do verbo, é aquilo que não vai mudar, tá? Veja que aqui, ó, também não mudou. E o que está de letra minúscula é exatamente a conjugação, que como ele é verbo regular, eles vão conjugar iguais. Agora eu tenho o verbo aprender. Aprender, da segunda conjugação, o nosso radical vai ficar até o isso, até o D. Não é verdade? Então, vamos lá. Veja que a conjugação aqui, ó, em alguns são iguais, mas em outros vão ser diferentes. Não é verdade? Legal. Você vê, ó, com exceção aqui do primeiro, que é igual aqui, é igual aqui. Aí, daqui para aqui, o que é A virou isso. Aqui, o que era A virou isso. E aqui o que era A também virou legal, assim com os outros. Então vamos lá, completa junto comigo. Aprender, eu vou ter io, a, coloca primeiro o radical para você não esquecer, ó. Não vai até aqui o D, joia. E aí, io, aprendo, não é? Tu aprendes, já está aqui, né? Eu, ella ou usted, coloco o radical, A, P, R, E,
A-P-R-E-N-D, isso, aprender. Nós outros aprendemos, vós outros aprendeis, eles, elas e ustedes aprendem. É muito fácil, a gente só tem que ter atenção na forma de escrever e na conjugação de cada verbo. Feito? Vamos lá. Para terminar esse lado, eu tenho o verbo abrir. Vou botar aqui, ó. Termina em IR, então o radical vai ser, ok? ABR. Vamos lá? Primeiro, yo, aí eu vou ter ABR, yo, A, isso, e eu abro tu, vamos pro tu, a, isso, abres, o L, os T, abre. Vê que aqui, ó, da segunda conjugação e da terceira conjugação, essas três primeiras, eles conjugam iguais, não é verdade? Joia. Só que, a partir daqui, a conjugação fica diferente. Aqui no último volta a ser igual, mas esses dois aqui, ó, eles vão ficar diferente. Atenção nisso. Então, nós outros, vamos lá? Nós outros, eu tenho que botar o radical, A, B, R, A, e qual é aqui o final? Isso, abrimos. Nós outros abrimos, vós outros, ABR, abris, que a terminação é só essa aqui, ó, IS, tá? Abris, ok? Eles, elas e ustedes, aí volta pro mesmo canto, né? ABR, abrem, ok? Então, pessoal, nós estamos trabalhando o presente do indicativo dos verbos regulares. Significam que se o verbo é regular, todo vai ter a mesma conjugação. Você só vai ter que prestar atenção se é da primeira conjugação, da segunda conjugação ou da terceira conjugação. Ok? E aí, faz esse quadradinho aqui dentro do que nós explicamos. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Muito fácil, agora a gente tem que ter atenção, porque é igual ao português. Se a gente conseguir errar o primeiro, faz aquele efeito dominó e sai errando tudo junto. Feito? Legal? Joia. Então volta aí na página 29, voltando aí na 29, que é essa daqui, ó. Pessoal, aqui ele começa dizendo o seguinte: enfoque gramatical. Ou seja, uma atenção na gramática. Aqui agora ele está falando do verbo haver, haver é o verbo haver, de uma forma impessoal. Ou seja, que a gente não define muito, tá? A gente está, enfim, só citando. Como é isso, professor? Vê aqui na pergunta, ó. Utilizando o I, que é a forma conjugada, tá bom? Quando falamos de padaria, de uma frutaria, né, onde vende frutas, tiendas, lojas, tudo isso faz parte de um bairro e o conjunto de bairro compõe uma cidade. Mas nem todos os bairros têm tudo o que existe em uma cidade. Assim que, se queremos perguntar por algo que não sabemos se existe, utilizamos o verbo hay. Por exemplo, há um banco por aqui. Em tu barril há farmácias.
En esta calle, lembrando que calle é rua, tá? En esta calle hay alguna heladeria, lembrando que heladeria é sorveteria. E aqui nesse quadro, ó, ele diz como você faz essa pergunta. Você sempre vai utilizar o verbo hay, ok? Mais um substantivo no plural, como aqui, ó, farmácias, tá? Hay mais algum ou alguna, como aqui, ó, hay alguna heladeria, ou o verbo hay mais um ou una, como aqui, ó, hay um banco por aqui, certo? Então, vê só, nesse exercício aqui, ó, você não vai fazer agora, tenha calma, tá certo? Nesse exercício aqui, você vai completar somente com se ou no, tá? Esse primeiro quadro, você vai falar sobre seu bairro. Imagina assim, ó, o local que você mora e o entorno dele, tá? Não vale dizer se você, por exemplo, os bancos todos são aqui, ou no centro da cidade, não é verdade? Ou na avenida que vai lá para a escola, não é isso? Se você não mora, enfim, nessa parte próxima, só vale dizer sim se é próxima, tá, da tua casa. Então, aqui, ó, você responde aqui, depois você, no próprio WhatsApp, pergunta a um colega teu, aqui de lado você coloca o nome do colega que você perguntou e faz essas perguntas, tá certo? Não é no grupo de estudo. Tu chama teu colega que tu quer fazer isso no privado. Tá bom? Não vamos botar aqui um monte de coisa no grupo de estudo, senão depois papai, mamãe, titio, titia, vovó, vovô não acha a nossa aula e fica ruim. Então chama o teu colega no privado. Só coloca aqui o nome do colega, ó, para eu saber quem é. As respostas aqui, ó, sim ou não, tá? Ou seja, se perto da tua casa, no que você considera seu bairro, que é perto da sua casa, o entorno da sua casa, o que é panaderia? Se tiver, você bota si, que é isso aqui, ó, si. Se não tiver, você coloca no. Aí, supermercado, professor, pode ser mercadinho? Pode, claro que sim. Não precisa ser um supermercado grande, pode ser um mercadinho, claro que sim. Hay um banco, hay parques, hay heladeria. Ah, professor, não tem uma sorveteria, mas no canto, assim, tem uma venda perto de casa que vende picolé e sorvete. Pode ser? Pode, não tem problema não. Tá bom? A mesma coisa do seu companheiro aqui. Certo? Não faz agora. Calma, 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 calma. Por quê? Porque também eu vou explicar essa página aqui, ó, essa parte aqui de cima dessa mesma página 29. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, la ciudad, a cidade. Em cada parte da cidade, a água também tem uma função. Imagine como utilizam a água em cada um destes lugares. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, vê só, aqui ele te diz os lugares e aqui ele quer que você relacione como eles utilizam a água em cada um desses lugares. Por exemplo, la floristeria, que é uma floricultura, tá? Como é que eles podem utilizar a água em uma floricultura? Se você acha que pode usar a água utilizando nas receitas, lavar el pelo, lembrando que pelo é cabelo, tá, gente? Então, lavar o cabelo, lavar los pescados, pescados são peixes, então lavar os peixes, hacer café, fazer café, lavar-se las manos, lavar as mãos, planchar a vapor. Planchar é passar ferro, passar a roupa. Então, passar a roupa a vapor, limpiar-la, regar las plantas, tá? Presta atenção aqui, porque vai ter outra coisa aqui que também vai ter. Então, a questão é, aqui são lugares e aqui são como eles utilizam a água. Você vai ter que relacionar,
Ok? Então, nós temos a página 29, esse primeiro exercício, e esse dos locais, daqui de baixo, que você vai fazer primeiro referente em mi bairro, ou seja, a redondeza da sua casa, e depois no privado de um amigo teu, você faz sobre o seu amigo, ou sua amiga, claro, né? Não esquece de aqui colocar o nome dele ou dela, tá? Então, página 29, 30 segundos, tá bom, não tá, gente? 30 segundos ou 40? 40? Então tá bom. 40 segundos, depois de 40 segundos eu volto por aqui, ok? Então, terminou de fazer isso, terminou de fazer, me manda no privado do WhatsApp, só a 29, tá? 40 segundos começando. Muito bem. Passados os 40 segundos, você me manda essa página aqui, ó. Você bota assim, exercício, página 29. Ok? Legal. Vê só, a 30 nós já falamos, não foi? Na 30 nós já falamos. Então vamos para a página 31. Deixa eu projetar lá no quadro nosso da sala. Na página 31, eu vou pedir aqui outra atenção grande sua. Por quê? Porque também falando da parte gramatical em espanhol, nós vamos falar dos chamados verbos pronominais ou verbos pronominais. Professor, o que é isso? Vê só, ele está explicando aqui, ó. Quando queremos mencionar, ou seja, falar de uma ação em que o sujeito, ou seja, a pessoa, ele tanto executa, ou seja, faz, e também recebe a ação. Ou seja, essa pessoa que está fazendo uma ação, ela tanto faz quanto recebe. Utilizamos os pronomes como aparecem na tabela. Professor, como é isso? Vê só. Duchar-se é o verbo tomar banho, no sentido de ducha, de chuveiro, tá? Lavar-se é o verbo lavar, mas no sentido de as mãos, lembrando que manos são mãos, los dientes, os dentes, né? Então, lavar no sentido de higienizar, tá? Arreglar-se é o verbo arrumar-se, de se arrumar, de se vestir, né? Tanto que aqui também ela bota, ó, o maquilhar-se, que é de maquiar-se, né? De fazer a maquiagem. O que é que ele está dizendo? Nesses três verbos aqui, ó, nesses três aqui, é uma coisa que a mesma pessoa, né, quando você está tomando banho, a não ser que você esteja um bebê, né, mas no sexto ano ninguém mais é um bebê, eu acredito nisso, né? Mas quando você está fazendo essas três coisas aqui, ó, a pessoa que faz é a mesma que está recebendo a ação, não é verdade? Por exemplo, tomar banho, tá? É a própria pessoa, né? Lavar as mãos ou escovar os dentes é a própria pessoa. Arrumar-se, vestir a roupa ou maquiar-se, no caso das meninas, né? Claro, com exceção de quando você vai para uma festa, vou fazer a minha maquiagem com fulano, né? Ou com fulana, aí é outro assunto. Mas na maioria das vezes, e principalmente eu sei bem que tem algumas blogueirinhas aqui no sexto ano, que tem até tutorial de maquiagem, né? Então a pessoa mesmo faz a maquiagem. O que ele está dizendo é exatamente isso. Antes de conjugar o verbo,
entre o pronome do sujeito, que é esse daqui, ó, pronome sujeito, e o verbo, ele vai ter o que se chama de verbo pronominal, ou seja, o pronome que acompanha o verbo, tá? Então seria assim, ó, por exemplo, o verbo ducharse. Yo me ducho. Tu te duchas. Él ou usted se ducha. Nosotros ou nosotras nos duchamos. Vosotros ou vosotras os duchais. Eles, elas e ustedes se ducham. Seria como se a gente reforçasse aquela situação, né? Eu tomo banho a mim mesmo, digamos assim, se fosse para traduzir, sei lá, ao pé da letra, né? Mas só para que você lembre que nos chamados verbos pronominais ou pronominales, como falei em espanhol, quando eu tenho uma ação que é o próprio sujeito, a própria pessoa que faz a ação e recebe a ação, a gente tem que ter entre o pronome que é o sujeito e o verbo esses pronomes aqui. Tá bom, gente? Isso é regra gramatical em espanhol. É fácil por quê? Porque por enquanto a gente só vai usar esses 6 verbos aqui, ó. Veja que aqui ele colocou despertar-se, que é o verbo acordar, acostar-se, que é o verbo descansar ou ficar de repouso, tá? Vestir-se, que é o mesmo de arreglar, que é o verbo vestir. Nesses 3 aqui, ó, por que ele está dando outros exemplos? Porque esses 3 verbos aqui, tá? Ele vai ter uma conjugação diferente. Veja aqui, ó, despertar-se é o verbo. Só que quando você vai conjugar, ó, presta atenção aqui, ele vai ficar irregular. Tá vendo? Somente nesses 4 aqui, ó. Yo me despierto. Tá vendo? Tu te despiertas. Él ou usted se despierta. Então, atenção, que a conjugação dele vai ser diferente. Tá bom? O nós outros ou nós outras continua igual, como é aqui em cima, ó, continua igual. Só que os eles, elas e ustedes também mudam. Tá vendo aqui? Então, esses 3 verbos aqui que ele colocou em outros exemplos, ó, são o que nós chamamos de verbos, vou botar em maiúsculo aqui, ó, verbos irregulares, tá? Então, tem muita atenção nisso. Por enquanto, a gente só vai trabalhar com esses 3 aqui, porque eles vão fazer uma conjugação diferente. Na dúvida, gente, utiliza essas tabelas aqui, ó, para fazer a conferência, tá bom? Certo? Tudo que a gente vai fazer de exercício vai estar no livro. Então, do exercício do livro, você não precisa ir para o tradutor. O tradutor que eu falo é o tradutor online, o tradutor do Google, tá certo? Porque às vezes pode não dar certo, tá bom? Vamos para o exercício? Vamos lá. O exercício é o seguinte, ó. Nessa página 31 tem esses 2, tá? E na página 32 tem mais esses 2 aqui. Feito? Nosso exercício é assim, ó. Vê só. Paco é o nome do menino. Ele está escovando os dentes, né? Então, a gente viu que a gente vai ter que usar esse verbo aqui, né? Só que eu estou usando Paco. Paco eu posso substituir pelo pronome el. Eu posso substituir Paco por esse pronome aqui, ó. El. Vou botar até aqui em cima. Aqui embaixo mesmo, né? Aqui embaixo mesmo. Tá? Se eu posso substituir Paco por esse pronome el, qual desses aqui
vai completar corretamente a letra A. Entendido? Jóia. Vamos para a letra B. A mulher está tomando banho, não é verdade? Pelo menos parece, né? Ela está tomando banho. Então, eu sei que é esse daqui, não é? Jóia. O pronome é esse aqui, ó. Yo. Tá? Com o pronome yo, qual desses aqui vai completar corretamente a letra B? Um desses aqui. Ok? Jóia. Legal. Letra C. Está lá na página 32. Letra C. Essa daqui, ó. A mulher, né, tá se acordando. Não é verdade? Só que ele usou o pronome tu. Tu. Verbo acordar, que é o verbo despertar. Certo? Ele usou o pronome tu. Então, qual desses aqui, gente, vai completar corretamente a letra C? Certo? Qual desses completa a letra C? E para terminar, a letra D, a menina aqui, ó, ela está se maquiando. E o pronome que ele está usando é yo. Ok? Então, se está se maquiando, está aqui, ó. E o pronome que ele está usando é yo. Então, qual desses aqui, completa corretamente a letra D? Muito fácil, muito fácil, muito fácil, tá? Então, página 31, que é essa, e página 32, que é essas duas aqui, que completa a letra A, B, C e D, certo? Completando com os verbos, como eu falei. Tá muito fácil, gente. 15 segundos, vamos lá. 15 segundos, e aí você me manda no privado de WhatsApp. Somente do exercício, tá, gente? Só do 31 e 32, ok? 15 segundos, começando. Vamos lá. 15 segundos se passaram. Você já me mandou esse exercício aqui também. 31 e 32. Legal? Jóia. Vamos lá, terminar a nossa aula de hoje. Terminando a nossa aula de hoje, nós vamos continuar aqui nos numerais em espanhol de 1 até 30. Os números cardinais. Numeração normal. A chuva, la lluvia, es otra forma de proveer la tierra de agua dulce. A chuva é outra forma de prover a terra de água doce. ¿Sabías que podemos clasificar el tipo de lluvia de acuerdo con la cantidad registrada em uma hora? Você sabia que podemos classificar o tipo da chuva de acordo com a quantidade registrada em uma hora? Isso é verdade, né? A ver se lo sabes. Isso lo hacemos com um pluviômetro. Vamos ver se você sabe. Isso fazemos com um pluviômetro. Antes de conhecer sua classificação, vamos a aprender os números cardinais. Antes de conhecer a classificação, vamos aos números cardinais. Então vamos lá. Eu tenho uno ou una, tanto faz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Aí eu tenho agora 21, ou 21, ou 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então veja que são parecidos, lógico, com os numerais em português, né? E são muito fáceis. Agora, atenção para não engolir letras. Atenção, tá bom? Legal. Agora vem o nosso exercício da página 32. Vê só, a página 32 é essa daqui, ó. De acordo com as informações do quadro, o quadro é esse daqui, ó. Esse é o quadro que ele está falando, tá? De acordo com as informações do quadro e sabendo que débil é a menor intensidade. Débil é a menor intensidade. E torrencial, que é esse daqui, ó, a maior intensidade. Complete a tabela é essa daqui, ó, certo? Transformando as palavras em destaque em números. Ou seja, veja que aqui, ó, vê que aqui ele colocou numeral, né? Ele misturou aqui, ó, numeral com os numerais por extenso, tá? Ele quer que você utilize esses dados aqui, colocando aqui uma chuva chamada débil. Ele acumula quanto em uma hora? Uma chuva chamada moderada, quanto? Uma forte, quanta? Uma muito forte, quanto? E uma torrencial, quanto? E eu só posso usar isso daqui. Claro que você vai classificar isso daqui do menor para o maior, certo? E essa parte aqui está fácil. O que for aqui, desse quadro aqui, o que for menor vai ser o primeiro. Aí depois, né, o segundo, até chegar no mais forte, que vai ser o último aqui. Concorda comigo? Só que aqui onde tem, ó, 30, aqui, ó, 30, tá? Onde tem 60, onde tem 2, passou um aqui, onde tem, deixa eu ver se eu volto aqui, onde tem 2, onde tem 15, onde tem 15 e onde tem 60 também aqui, ó, ok? Onde está aqui por extenso, o que é que ele quer? Que quando você classifique aqui, você não vai escrever, nananina não, você vai transformar esse que está, né, por extenso nos numerais. Feito? Então, desse lado aqui, ó, você vai classificar de acordo com o que ele está dizendo aqui, só que ao invés de você escrever do jeito que está aqui, por extenso, aqui você vai colocar os numerais, tá? Então, por exemplo, aqui, entre 15.1 e onde tem esse 30, eu vou botar o numeral, isso. E essa primeira aqui, onde será que ele vai ficar aqui? É só prestar atenção. Do menor para o maior. Como aqui vai ficar do menor para o maior? Ok? Então, esse é o nosso exercício da página 32. Entendido? Então, vê só. Na nossa aula de hoje, nós começamos na página 30, tá? Foi? Foi. Nós começamos aqui na página 30, deixa eu ir voltando aqui, ó. Nós começamos nessa daqui, 30, verbos regulares, certo? Aí da página 30 nós completamos essa tabela aqui, porque eu fiz a explicação dos verbos regulares, tá bom? Da página 30 nós fomos para a página 29, aí eu expliquei essa parte aqui, ó, quando é que eu vou usar o I, e expliquei como é para fazer aqui esse exercício, tá nessa mesma lição. Se você
não ouviu, não pegou, é só voltar o vídeo, tá bom? Também na página 29 eu expliquei como fazer esse exercício aqui, ó. Aqui estão os lugares e aqui ele quer saber, nesses lugares, como é a utilização da água. Então aqui você vai ter que fazer a correlação, tá bom? Aí depois disso nós fomos para a página 31, que foi essa daqui, ó, e eu expliquei os verbos pronominais, que é aquele que antes do verbo tem que vir os pronomes, que é quando a pessoa que faz a ação também recebe a ação, tá bom? E aí nós ficamos com esse exercício aqui, ó, da 31 e da 32. E para terminar, a 32 tem os números cardinais e você ficou para fazer esse exercício daqui da 32. Feito? Terminou 32, manda no privado do WhatsApp. Ok, meu sexto ano? Então, sem preguiça, sem cara feia, sem fazer corpo mole e principalmente com a letra legível. Vamos à nossa aula, tá? Terminou, me manda no privado do WhatsApp que eu fico contando a sua presença. Certo? Na nossa aula, na próxima aula, nós vamos continuar a partir daí e faremos a correção. Tá bom? Dúvida, estou aqui no grupo de estudo, somente dúvida, ou se você quiser, me chama no privado também. Tá bom? Um bom dia, uma boa aula para todo mundo. Tchau, tchau.